Tá gravando. Para quem está assistindo a gente, boa noite, boa tarde, bom dia, porque o vídeo vai ser passado na hora que a pessoa quiser assistir. Eu sou a Liliane Abreu, eu sou uma das administradoras do MUC, Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. Sou designer, arteterapeuta, estudante de psicologia já finalista, pesquisadora, autora, e a gente está trazendo duas convidadas hoje para elas palestrarem para a gente sobre violência doméstica. Antes de mais nada, eu queria pedir que psicólogas, assistentes sociais, advogadas, profissionais que trabalham com essa demanda de assistência social, de uma forma geral, em todos os campos, que me procurem, porque a gente está fazendo captação desses profissionais para palestrarem, igual as meninas aqui vão ajudar a gente. Então, quem eu estou trazendo hoje? Eu estou trazendo a Lídia Medeiros, que é psicóloga. Dá um oi aí, Lídia. Oi, tudo bom? Lídia, gravou? Tá aí, Lídia. E a Bianca Pepe, que ela é advogada. Tá? Eu vou dar a palavra para as duas, para elas se apresentarem. A gente vai começar com a Bianca, com a temática da área jurídica, e depois a gente vai passar a bola para a Lídia, que vai pegar a questão psicológica. Tá? Assistam com carinho, porque todas essas demandas são muito importantes para a gente socialmente, para a gente aprender a se defender, para a gente aprender a se curar, e para quem está de fora se reeducar, e a gente tentar transformar essa sociedade num lugar melhor. Tá? Bianca, desculpa, a palavra é sua, querida. Você pode se apresentar e começar aí a dissertar. Boa tarde, ou como ela falou, qualquer horário, boa. Eu sou Bianca Pepe, eu sou advogada, especializada em direito público, mas desde o começo da minha graduação me interessei particularmente pela Lei Maria da Penha, por ter visto essa violência doméstica em núcleos muito próximos e ver a necessidade de um bom auxílio jurídico. Foi esse o motivo que me levou a estudar um pouco mais a Lei Maria da Penha, porque historicamente a gente já sabe que a mulher é subjugada, que a mulher é colocada para ser abaixo do homem. Isso vem dos tempos mais remotos da nossa sociedade. A mulher tinha o dever de ser submissa. A ideia é que a mulher fosse frágil, a mulher aparentasse assim. E a agressão, a violência doméstica, em tantos níveis, era concebida como normal, como uma questão que não merecesse um suporte jurídico, como se a sociedade não precisasse se defender essa mulher. Então, você via que, por exemplo, um dos pontos mais bárbaros para mim era que, no passado, a legislação brasileira, se um homem violentasse uma mulher e ele casasse com ela, ele repararia a honra dela. E a mulher teria que conviver com o agressor, porque ela não tinha mais perdido. Então, muitos homens que tinham sido rejeitados anteriormente por essa mulher, eles iam e abusavam delas para que eles conseguissem o que eles queriam, que era casar com elas. Então, olha que absurdo uma mulher ter que conviver com o seu agressor como marido, porque posteriormente qual era a função da mulher? Ser mãe, ser esposa. E se ela tivesse a sua honra perdida, ela não conseguiria mais isso. E é absurdo, é inaceitável e vigorou até algumas décadas atrás, essa legislação, Então, é todo um caminho histórico que a gente percorre para tentar mudar uma concepção de um preconceito que é um dos mais antigos em toda a sociedade, não só no Brasil, como em todo o mundo. Eu vejo o caso da Maria da Penha, por exemplo. Ela não é uma pessoa sem instrução, muito pelo contrário. Ela, quando ela sofreu todas as agressões que ela sofreu, ela já era formada, ela já tinha um mestrado
e mesmo assim ela passou por tudo. Então isso independe de classe social. Pode ser uma mulher rica, uma mulher pobre, uma mulher com ensino, uma mulher sem ensino, todas estão sujeitas a passar por algum tipo de violência. Recentemente eu vi um caso na mídia, até de uma famosa, Luísa Mel, que é uma protetora conhecida, uma ativista de defesa dos direitos dos animais. Ela está se divorciando. E as pessoas ficaram meio sem entender. E ela falou que ela foi fazer uma cirurgia, um procedimento estético. E quando ela acordou, ela estava com ataduras nas axilas. Ela não entendeu nada. Aí o médico falou que enquanto estava fazendo a cirurgia, o procedimento que ela iria fazer, ele percebeu que ela estava com gordurinhas nas axilas. E ele ligou para o marido dela, e o marido dela, enquanto ela estava sedada, autorizou o procedimento. E ela acordou com aquilo que ela não autorizou, porque 2 homens decidiram que deveria ser feito. É uma coisa tão recente. Então, a Maria da Penha, toda a construção, porque no nosso ordenamento jurídico, pré-Lei Maria da Penha, o funcionamento era totalmente diferente. A mulher, ela era desacreditada perante o judiciário. Será que ela estava fazendo isso? Será que o marido fez mesmo? O marido acabava sendo vitimizado. A interpretação do marido era como se aquela mulher fosse histérica, porque conceitualmente, historicamente, era assim que a mulher era vista. Como histérica, como está exagerando, está querendo criar algo contra o marido. Pobre vítima, o homem. Então, a Maria da Penha, ela sofreu o primeiro atentado do marido, que foi o que deixou ela paraplégica. Só um momento, desculpa. Ela ficou paraplégica por causa de um tiro que atingiu a coluna. Não satisfeito, quando ela retorna para casa após essa internação, ela não teve o suporte do Estado, o suporte mínimo, que é de tirar o agressor do contato dela. Não deixar ele conviver com ela. Isso não existia. E ele estava sendo investigado um período antes, dias, semanas, não me recordo, antes dele atentar a primeira vez contra a Maria da Penha, ele fez ela assinar um seguro de vida. Que é a maior prova que uma pessoa que atirou fez antes um seguro de vida. Tinha interesse. E mesmo assim, ela voltou para casa e não teve o afastamento do marido, e ele tentou novamente eletrocutá-la durante um banho. E o Estado não se movimentou. O marido da Maria da Penha foi condenado depois de mais de 20 anos do crime. 2 crimes, né? Então, é absurdo que uma mulher teve que brigar muito, e ir a órgãos internacionais para conseguir que outras mulheres não passassem pelo que ela estava passando, pelo que ela havia passado. Não é aceitável que, em pleno 2021, tantas mulheres sofram violência doméstica. E a violência doméstica que eu estou falando, mulheres, prestem atenção, não é só a violência física. Não é só o agredir fisicamente. Antigamente, por exemplo, se entendia que o sexo fazia parte do casamento. E um homem que forçasse a mulher a manter relações sexuais, ele apenas estava exercendo um direito dele. Hoje em dia não é mais assim. Existe violência sexual dentro do casamento, sim. Se o seu parceiro faz algo que você não concorda, que você não aceita, que você não se sente confortável, você diz não e ele faz, isso é violência sexual. Isso acontece dentro do casamento. É uma das formas de violência doméstica.
Ele pode te bater, que é a forma mais comum que a gente conhece, que vai em vários níveis de agressão física, a psicológica, onde vai subjugar, onde vai tentar de várias maneiras minar essa capacidade da mulher de se entender plena. Pode ser patrimonial, como dispondo de bens financeiros da mulher, como ele pode estar retendo valores que a mulher recebe sob domínio. Muitos homens deixam as mulheres trabalharem e pegam o valor e dão para e seguram esse valor. Então é inaceitável. Vocês estão ouvindo meu gatinho no fundo, tá? Eu tenho 4, eu estou em home office. Então esse miadinho bem no fundo é o meu. Então, tem vários tipos. A violência moral, muitos imputam, tem a calúnia, a injúria, a difamação. A calúnia é o homem imputar à mulher fato tido como criminoso. É ele chegar para as pessoas e falarem que ela agride ele, que ela rouba ele, que qualquer coisa que é um crime. Já a injúria, a difamação, vai atingir uma outra esfera. Ele vai falar que ela é maluca, que ela não tem capacidade mental, ou que ele vai tentar ofender a imagem dela de várias maneiras. E é muito importante a mulher saber, hoje em dia, que você não é louca, você não está histérica, você está sofrendo um tipo de violência. A mais falada é a física, porque, infelizmente, também é a que mais se torna pública, porque a violência psicológica, os relacionamentos abusivos, como a nossa psicóloga vai falar, ela é uma violência muito mais difícil da própria mulher perceber como violência, porque, às vezes, aquele ciúme excessivo é romantismo. Não, não é. Quem ama não maltrata, quem ama não bate, quem ama não controla, quem ama não tem a função de coibir você a ser uma pessoa melhor, muito pelo contrário. Então, se você está num relacionamento onde a pessoa está te batendo, ou a pessoa está trabalhando com o seu psicológico, está te forçando a ter relações e por aí vai, você tem que denunciar. Você pode pedir ajuda. Recentemente eu vi uma história de uma mulher que ela sofria várias violências por parte do marido. Entre elas, ele chegava a costurar a boca da esposa, da companheira, e quando ele não fazia, ele fazia ela fazer com ela mesma, ameaçando que se ele fizesse seria pior. Muitas vezes ela costurava a própria boca com uma agulha quente. Isso é um assunto muito recente que eu fiquei sabendo essa semana, e ela só conseguiu fugir quando ele falou que iria queimar os olhos dela. Ela teve a vivacidade de falar assim: olha, eu vou ficar dependente de você se você queimar os meus olhos. Então deixa eu limpar a casa antes, para já estar tudo organizado. E pulou o muro e foi até a delegacia. Então, olha a necessidade, olha que absurdo. Então, gente, não é assim. Quem ama não maltrata. Vocês podem ir à delegacia, ligar para 180, é o canal específico para a mulher pedir esse tipo de ajuda. Não importa se a mulher é heterossexual, homo, se ela é trans, se identifica como mulher, ela vai ser tutelada pela Lei Maria da Penha. É muito absurdo que ainda esse ano a gente consiga ver assuntos tão como o da Luísa Mel e dessa mulher, uma agressão tão forte, fisicamente, psicologicamente, e do outro lado da Luísa Mel, uma questão tão sutil que muita gente vai olhar e falar que não é violência doméstica, quando é. Porque não é assim que você vai... não é uma questão tão simples de você analisar. Ele autorizou uma lipo, isso é uma violência? Ele é o marido dela.
Será que ele iria gostar de que, se fosse ela autorizasse um procedimento cirúrgico nele, sem ele estar sabendo, ele acordar já com esse procedimento feito? É um pesadelo para qualquer pessoa. Então, assim, mulheres, liguem, peçam ajuda. Vocês podem ir à delegacia especializada, vocês podem ligar para o 180. Esse contato funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, é gratuito. Uma dica é, vocês querem ligar e pedir ajuda, mas vocês estão com medo? Eu vi alguns casos de mulheres que ligaram falando que iam pedir uma pizza, que iam pedir um lanche. Então, elas pediam essa ajuda, falando, eu vou pedir uma pizza. Oi, mas você sabe que aqui não é uma pizzaria, aqui é para denunciar. Você está precisando de ajuda? Sim. Tá bom, então, se você estiver precisando de ajuda, pede uma pizza de pepperoni. Então eu quero uma pizza de pepperoni. Para fazer a ajuda chegar, ele não precisa saber que você está ligando para isso. Mas peçam ajuda, se for possível, vá a uma delegacia especializada. Hoje em dia, a gente pode ter a prisão do suspeito, o afastamento do suspeito da vítima, questões que não aconteciam antes dessa lei. Então, você pode ir à delegacia, ela vai fazer um atendimento especializado, vão ter profissionais especializados, o que não tínhamos antigamente. Vai ser feito uma ocorrência que vai ser levada ao Ministério Público, o juiz vai poder determinar o afastamento do agressor, muitas vezes um pagamento, se você, mulher, for dependente financeiramente, o pagamento do agressor para você, de algum tipo de valor, seja para você, seja para filhos de dependentes. Quando isso não for possível, ele pode te incluir em programas, o juiz pode te incluir em programas de auxílio. Você vai ter suporte psicológico. Eu sei que, assim, o procedimento pós-denúncia muitas vezes deixa a mulher muito desconfortável, porque o procedimento você vai à delegacia, da delegacia ao hospital, porque muitas vezes a mulher não se encontra em situação de ter uma saúde boa, né? De estar passando, muitas estão desnutridas, sofreram agressões que não a deixam outra opção a não ser internada. Mas algumas, a lesão pede, a delegacia vai pedir para você ser encaminhado ao IML. Não se assusta, o IML não cuida apenas de questão de óbito. Você vai ter uma sala onde um médico vai avaliar, vai fotografar. É constrangedor, eu não vou dizer que não é. É difícil para uma mulher passar por isso, mas é importante. Muitas mulheres analisam essa parte e travam, e não vão posteriormente fazer esse laudo. Mas esse laudo, seja feito por um médico, no caso dessa internação ou do encaminhamento hospitalar, seja feito pelo médico do IML, é importante. Você não vai estar numa sala com corpos, você vai estar numa sala com um médico que vai fazer aquela perícia, vai analisar, vai produzir um laudo que vai ser juntado ao inquérito. E é muito importante vocês fazerem isso, é muito importante vocês participarem disso. Um outro ponto de extrema importância, mulher, você pode sim e deve solicitar o afastamento do agressor. Você não precisa esperar que lhe seja oferecido isso na delegacia. Você pode falar que você tem medo. Em algumas situações, você vai ser retirada, vai para um abrigo, e depois o juiz pode determinar que saia o agressor e que coloque em você uma distância mínima do agressor para você. Isso tudo são questões que foram trazidas ao nosso ordenamento jurídico com a Lei Maria da Penha. E como eu disse antes, a Maria da Penha teve que brigar internacionalmente, fazer uma solicitação para organismos internacionais, organismos que puniram o Brasil por omissão
por saber que a estatística mostrava um número absurdo de mulheres sofrendo violência doméstica, número esse muito menor do que é o real, porque a grande maioria não denuncia. Então, eles denunciaram o Brasil por omissão e obrigaram, vamos dizer assim, o Brasil a criar uma legislação e todo um meio. Então, a Delegacia da Mulher, um juizado especializado, esse afastamento do agressor, questões financeiras, aporte psicológico e social, tudo isso foi criado após a Lei Maria da Penha, porque ela também não passou por essa violência doméstica sozinha, ela tinha filhas que passaram junto. Em 1994, se eu não me engano, ela lançou um livro sobre isso, falando como ela sobreviveu, pelo que ela passou. Ela foi tornando esse assunto público de uma forma para conseguir um suporte de outros organismos, da mídia, para que essa realidade mudasse. A gente vem, na sociedade, é uma coisa muito recente, o poder de voz da mulher. Nos anos 70 que começou mais ou menos aquela questão de que quem ama não bate, quem ama não mata. Porque antigamente o homem que matava, ele falava que era para proteger a sua honra. O homem que batia, que matava, juridicamente era aceitável, era uma defesa muito comum em tribunal de júri. Hoje em dia, em pleno 2021, onde esse argumento caiu por terra por completo, muitos advogados, muitos juristas levantam a legítima defesa da honra como um ponto para tentar defender a agressão ou feminicídio. Então, gente, qualquer tipo de agressão que tenha violência doméstica, ela vai ser tratada com o agravante de criação da Lei Maria da Penha. Então, não aceitem que o marido bata. E não precisa ser só o marido, não. Qualquer pessoa que te subjugue pelo sexo, que tem essa convivência íntima familiar, pode exercer a violência doméstica. Então, e se você se identifica como mulher, não importa preferência sexual, não importa se você é transexual ou não, se você se identifica como, você pode solicitar. Antigamente tinha uma interpretação, até no meu período da faculdade, como ali era novinha naquele período, as pessoas ainda questionavam a aplicação da Lei Maria da Penha para homens que sofressem agressão. Eu sempre achei isso muito engraçado, porque realmente teria que ser necessário, é um número tão grande, né? A mulher tem uma força física tão maior que o homem, que ele tenha que usar uma lei que foi feita que foi imposta pela Organização dos Estados Americanos aqui no Brasil, porque para defender a fragilidade masculina, né? Não, gente, não cabe para homem. Vai entrar se uma mulher bater lesão corporal. Não é adequado que nenhum dos dois se agredam. Mas se o homem for agredido, ele não entra como protegido por essa lei. Essa é uma lei nossa. É ótimo falar dessa lei com mais mulheres nesse vídeo, para mulheres, e que os homens também assistam. E não só pelo medo de uma prisão, de um afastamento. Não, que entendam que isso não é moralmente aceito. Não é humano agredir outro humano, independente do sexo. Antigamente, os homens batiam e achavam tranquilo, porque juridicamente eles iriam a pena máxima era 1 ano, então normalmente era convertida em alguma outra medida que viraria pagar a cesta básica. Em resumo. Então os homens batiam sem o menor pudor, porque o máximo que eles fariam era pagar algumas cestas básicas. Isso não acontece hoje em dia. O tempo de pena, que era de 1 ano, passou para 3, e não pode mais ser convertido em valor monetário ou nenhum outro tipo de obrigação. Então, se o homem descumprir o afastamento, vá à delegacia e fale, ele descumpriu
o afastamento de X metros que o juiz estipulou. O juiz pode estipular que aquele agressor não frequente alguns ambientes que você frequenta. Isso pode ser feito. E você pode solicitar isso. E se ele descumprir, avise, porque quanto maior o número de descumprimentos, também maior a chance de que ele vá a um regime fechado. Então, não é o objetivo da lei. O objetivo da lei não é prender, é educar. Mas, infelizmente, se você se sente perseguida posteriormente, ameaçada, as pessoas do seu convívio, os seus filhos, você pode, sim, fazer uma nova denúncia, informar a delegacia especializada do que está acontecendo. Toda mulher vai ter o direito, vai ter o suporte jurídico, mesmo que não tenha condições financeiras de contratar uma advogada. Ela pode, sim, e deve ter um suporte da Defensoria Pública. Lá vai ter o suporte de assistência social, tudo vai ser analisado. Então, não sofra quieta, não sofra com medo. Eu sei, eu vi muito de perto a agressão. Eu sei que muitas vezes a mulher acha que aquele é um momento do homem, que ele não é um agressor, que ele não é ruim. Eu ouvi de muitas mulheres que sofreram violência doméstica que ele não é ruim, é que só um momento de descontrole. Mas no geral ele não é ruim, mas você merece que fora do comum ele te agrida, que fora do comum ele se vitimize. Muitos homens agridem e choram, e as mulheres perdoam. Inverte. Se fosse você a agredir, se fosse você a fazer, será que ele iria te perdoar? Denuncie 180, vá a uma delegacia especializada. Não entrem para a estatística de feminicídio, porque nesse momento de pandemia o número de denúncias caiu muito, porque as mulheres não estão indo denunciar nas delegacias e muitas não se dão conta do canal do 180. Então, peçam ajuda, não fiquem travadas quanto a isso, porque, olha só, será que se fosse hoje a Maria da Penha, com a lei que ela criou, se essa lei tivesse lá atrás, e ela conseguisse o afastamento desse agressor, se ela tivesse denunciado na primeira agressão, será que ela teria ficado paraplégica? Você quer isso para você? Você quer que seus filhos cresçam vendo você apanhar? Você quer que as suas filhas normalizem a agressão? Que os seus filhos achem normal o homem bater? E que suas filhas normalizem? E que seus futuros maridos, companheiros, agredir elas, vocês acham que elas ficarão felizes? É isso que vocês querem? É toda uma construção social acerca da violência doméstica, que é uma questão que vai se perpetuar. Então, é quebrar um ciclo, é mostrar que não está certo. E pedir ajuda, é uma questão de sobrevivência acima de tudo. Então, essa lei é extremamente importante, tem vários pontos jurídicos que podem ser abordados, a gente pode depois falar sobre a lei, fazer uns comentários sobre alguns pontos da lei em um outro momento, para vocês entenderem, mas sim, vocês têm direitos, vocês têm uma lei, e não importa o que esse homem fale para você, o que importa é que vocês podem pedir ajuda e vocês têm voz. Eu acho que, em resumo, é um pouquinho disso, né? Porque o mais que eu fosse incluir seria questão da lei mesmo. Agora eu estou com áudio. Eu tinha tirado o meu microfone e o da Lídia para não ter interferência nem ficar dando acústica, mas obrigada, Bianca. Obrigada. A gente pode bater um papinho de 5, 10 minutos depois, se couber. Então, agora vai ser a Lídia Medeiros, que é psicóloga. Lídia, por favor, a palavra é sua, se apresenta para o pessoal
e fica à vontade para explanar para a gente. Ok. Obrigada, Liliana. Obrigada, Bianca. Muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo e conversando sobre esse enfrentamento que é uma questão de todas as mulheres, todas nós, independente de fazermos parte de um grupo ou não. Importante que a gente esteja sempre conversando, não só nesse mês de agosto, mas o ano inteiro, que a gente possa estar conversando e explanando sobre esses temas. Eu fui separando aqui, anotando uns pontos na fala da Bianca, para a gente ir pontuando. Eu não posso falar de violência contra a mulher, desse enfrentamento, sem falar das relações abusivas, relações tóxicas, que muitas dessas mulheres sofrem e passam anos, né, até tentarem realmente se sair, até fazerem a denúncia, né? O que caracteriza uma relação abusiva? Você percebe que a mulher ela começa a perder a personalidade. Ela começa a deixar de fazer coisas que antes ela fazia, coisas que ela gostava, ela vai deixando de fazer para agradar o parceiro, para agradar aquele homem. Eu vou falar de relações tóxicas para as mulheres, mas existem também relações tóxicas para os homens, tá? Mas o nosso foco aqui é as mulheres. Então, gente, uma outra questão também é a dependência emocional. Uma pessoa que ela tem uma relação abusiva, né, ela vai dependendo cada vez mais daquele agressor, daquele abusador. Esse é um ponto para, às vezes, a gente não ter tantas denúncias quanto a gente deveria. Essa mulher, ela está numa relação abusiva, mas às vezes ela não se percebe nisso. E aí vem os julgamentos, né, como a Bianca falou aí. Às vezes acontecem os julgamentos já. A classe mais pobre é a classe onde tem mais violência contra a mulher, nas classes, pessoas com instrução não tem esse, e não é verdade, gente. Esse mito de violência contra mulheres pode acontecer em qualquer classe, de qualquer forma. Qualquer pessoa pode estar sofrendo, qualquer mulher pode estar sofrendo qualquer um tipo de violência dessa que está descrito na Lei Maria da Penha. Então, assim, é importante também, eu acho que em um outro momento, a gente conversar sobre o impacto que a violência doméstica vai ter nos filhos. Porque às vezes a gente cria uma falsa imagem de normalização. Uma criança que ela cresceu vendo o pai bater na mãe, ela vai normalizar que aquilo é direito, que aquilo é assim mesmo, que uma relação entre homem e mulher é daquele jeito. E é isso que a gente tenta romper quando a gente faz momentos como esse, onde a gente está conversando e está alertando pessoas, porque às vezes as pessoas elas não se colocam assim, né, não se percebem vivendo isso. Às vezes existe também um estágio de negação. Muitas mulheres negam passar sobre isso porque é muito doloroso. Se imagine uma relação dessa onde você tem filhos, onde você às vezes depende economicamente de um homem, e você se pega numa situação onde de repente você vê que você é vítima de violência, mas às vezes você, não, ele vai mudar. E nisso a gente tem o ciclo da violência que eu vou falar mais à frente. Então, meninas, olha, na Lei Maria da Penha, a gente tem 5 tipos de violência lá citadas, que são violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Todas elas são muito importantes. Mas eu percebi, né, de uns anos para cá, que muitas mulheres elas não sabem sobre todas essas violências. Como a Bianca já falou, a física ela é a mais fácil de detectar. Ela realmente é mais fácil de ser percebida, até pela própria mulher. Mas a gente tem tipos de violência que elas vão ficando ali, que elas vão acontecendo, e parece que as pessoas ao redor elas não vão se dando conta, ou então aí ele vai mudar, ou isso é normal, isso acontece mesmo. Que é a violência psicológica, às vezes a violência moral, né? Importante contemplar também, uma mulher que sofre violência, por exemplo, a física, ela não vai sofrer necessariamente só a física.
ela pode sofrer um conjunto de violências. Por isso que na Lei Maria da Penha está descrito aqui esses 5 tipos. E aí eu trouxe um pouquinho, né, para a gente entender como é, dizer o que é e como a gente pode identificar. Violência física a gente vai entender como qualquer conduta que vá ofender a integridade ou a saúde corporal da mulher. Então não é só aquele espancamento, não é só o soco, não é só o tapa, estrangulamento, sufocamento, queimaduras, lesão com arma de fogo, tortura. A Bianca falou do caso onde o homem ele costurava a boca da mulher. Tortura, isso é um caso de violência física, né? Às vezes, já ouvi relatos das mulheres, eu estava numa festa e de repente meu namorado veio, puxou meu cabelo, puxou o meu braço, me jogou na parede. Isso já é violência física. E muitas vezes, no início do namoro, já tem esses sinalzinhos, o cara vai lá dar esse sinal, assim, mas você às vezes não percebe. Não, estava com raiva naquele momento, e aí você vai justificando. E isso vai passando e tende a se agravar. Violência psicológica, a gente vai entender como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que prejudique ou perturbe o desenvolvimento dessa mulher. Então, práticas que visem degradar, controlar as ações, comportamentos, crenças, no que essa mulher acredita, as decisões dessa mulher, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante dessa mulher, perseguição a essa mulher, insulto, chantagem, exploração, limitar o direito dela de ir e vir, ridicularizar essa mulher, às vezes acontece muito, ou qualquer outro meio que vai causar um tipo de prejuízo, um dano na saúde mental dessa mulher. Então, violência psicológica, ela é muito ampla e nem sempre ela é percebida. Às vezes nem pela própria mulher, nem pelas pessoas que estão próximas, né? Então, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação. Essa mulher, ela começa a ser isolada dos pais, dos amigos, dos primos, dos parentes. Ele começa a deixar essa mulher numa situação onde ela só tenha ele agressor, ele abusador, como um referencial. E aí, essa mulher, ela acaba ficando até, muitas vezes, sem denunciar por muito tempo, porque ela só tem esse abusador. Então, perceba como a mulher fica numa situação difícil, ela é colocada numa situação muito complicada. E, às vezes, limitar, né, esse espaço da mulher de ir, de vir de algum lugar, às vezes, ir na casa da mãe, para a mãe não perceber, às vezes, uma violência física que já foi feita, né, não perceber que a mulher está com o braço roxo, não perceber marcas nessa mulher. Às vezes, acontece muito, mas isso já encara como violência psicológica, desse direito dele não deixar ela ir ou vir de alguns locais. E aí tem uma questão também na violência psicológica que afeta muito a saúde mental das mulheres, que é quando o agressor, ele distorce o que aconteceu. Ele consegue, pela conversa, distorcer, omitir fatos, e aí ele vai colocar essa mulher em dúvida, e a mulher vai começar a se perguntar, poxa, será que é desse jeito mesmo? Mas será que eu estou lembrando disso direito? Não, isso não aconteceu, deve ser fulano está falando corretamente, então é do jeito que ele falou, não do jeito que eu pensei. E aí isso vai trazer um prejuízo tanto à memória quanto à sanidade dessa mulher, porque ela começa a desconfiar dela mesma, das coisas dela, né, daquilo que ela viu, daquilo que ela, às vezes, tentou identificar, tentou ver, e o cara, não, isso não está acontecendo. E aí a mulher às vezes se questiona, será que eu tô louca? Eu já atendi mulheres que falavam sobre tudo isso, mas olha, será que eu tô louca? Será que isso está acontecendo mesmo? Né? Então, por quê? Porque a manipulação, ela acontece com essa mulher, e essa mulher, ela está fragilizada, ela está vulnerável. E aí, às vezes, eu vejo muitos julgamentos até de mulheres com outras mulheres.
Gente, isso não pode acontecer. A gente tem que acolher. A gente tem que entender que essa mulher, ela está vulnerável. Uma mulher vulnerável e fragilizada, ela não vai ter as mesmas atitudes que uma mulher que está no seu pleno autoconhecimento, que não passou por violência, que ela está uma mulher plena, uma mulher que não passou por violência, não pode se dar o luxo de julgar uma que está vulnerável, que está fragilizada. A gente precisa ter essa compreensão. Violência sexual. Muitas vezes, a Bianca tocou nesse assunto, muitas vezes as pessoas pensam que é só a questão do sexo, só o sexual, e não é, tá? Existem outras questões que estão nessa violência sexual, como, por exemplo, obrigar a mulher a participar de atos que ela não queria. Por exemplo, ela filmar isso, fetiches que ela não quer participar e que às vezes ela é manipulada, chantageada, coagida a participar. Eu já vi casos onde o homem, ele não deixava que a sua companheira usasse anticoncepcional. Ele não permitia que ela usasse. E isso gerava, assim, um dano muito grande para ela, porque... Gente, caiu, a nossa transmissão caiu, a gente está voltando para regravar, continuar com a Lídia aqui na fala dela. Tive um problema no Wi-Fi, porque eu estou na casa dos meus pais aqui no interior, e aí acontece. Coisa do mundo moderno. Não, coisas dessa questão de pandemia e a gente só online, acontecem essas coisas. Mas vamos lá. Eu estava falando de violência sexual, né? E falando que a violência sexual, ela não é só o estupro, que ela também é quando o teu parceiro, ele não te deixa usar anticoncepcional, quando ele te obriga a abortar, quando ele te obriga a engravidar, quando você não tem domínio sobre o seu corpo. Então, tudo isso encaixa como violência sexual, tá? E aí, às vezes, a mulher, ela acaba sofrendo esse tipo de violência por chantagem, por ameaça, né? E aí, essa violência sexual, principalmente quando existe o casamento, ela é mais difícil da gente perceber, muito mais difícil, porque a mulher, ela vai sofrendo isso velado. Você só vai saber realmente um dia que ela decide fazer a denúncia. E aí a gente tem violência patrimonial, que é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, recurso econômico, tudo que é referente a patrimônio para essa mulher, isso é retirado dela. Eu já vi casos em que o marido foi embora e levou os documentos da mulher para que ela não pudesse ir atrás dele, não pudesse fazer denúncia, não pudesse fazer nada. E aí você vê a possibilidade que o cara tem de impossibilitar essa mulher levando todos os documentos dela, né? E que bom que nós temos uma lei que nos assegura garantia de direitos. Porque até para a gente, enquanto profissional, é difícil atender mulheres nessa situação. E controlar dinheiro, tá? São exemplos de violência patrimonial. Destruir documentos pessoais, ou no caso, levar documentos pessoais consigo, né? O parceiro deixa essa mulher desprovida de nenhum documento. Extorsão, privar essa mulher de bens, esconder bens, às vezes acontece em situações de divórcio. A Bianca acho que pode falar mais sobre isso, mas onde o homem, ele esconde bens para não ter que dividir com a esposa, né, todos os bens que eles possuem. Levar objetos de trabalho dessa mulher, ou sumir com esses objetos, né, tudo aquilo que vai causar um prejuízo para essa mulher. Violência moral, que vai ser entendida como qualquer conduta que vá configurar calúnia, injúria ou difamação para a mulher. Então, exemplo disso, acusar a mulher de traição,
emitir juízo moral por condutas que essa mulher fazia durante o casamento, desvalorizá-la pelo jeito que ela se veste, pelo jeito que ela fala, expor a vida íntima, né, ou dela sozinha, ou do parceiro com ela, mas expor ela de alguma forma, tudo isso é violência moral. E eu quero encerrar minha fala falando sobre o ciclo da violência. E, às vezes, eu acho que isso não é tão divulgado, às vezes algumas pessoas podem ainda não saber. Gente, o que é que consiste o ciclo da violência? São 3 fases, tá? Uma, aumento da tensão. A segunda fase é o ato, propriamente dito, de violência. E o terceiro, que é o arrependimento, que alguns teóricos, alguns psicólogos chamam de lua de mel. Eu vou já explicar cada um deles. Aumento da tensão é geralmente quando o teu parceiro ele vai ficar irritado com coisas que antigamente ele não ficava, coisas insignificantes, coisas que não têm muito significado, assim, mas que ele vai se irritar muito, ele vai ficar muito tenso com tudo isso. E a mulher, às vezes, ela tenta conversar, tenta argumentar, mas o homem não quer, ela não entende nada do que está acontecendo, e o cara fica muito nervoso. Isso aí, às vezes, dura alguns dias, esse nervosismo e tal, e aí ele pode vir para a segunda fase. O que é a segunda fase? É quando esse cara, ele age realmente com os atos de violência, violência física, psicológica, patrimonial, moral, sexual, alguns tipos desses de violência que a gente já falou aqui, que já comentei. Então, existe, de fato, o ato de violência, e a mulher, ela começa a ficar confusa, ela fica com vergonha, algumas, né, começam a perceber que as coisas não estão indo tão bem, que não é daquele jeito, e aí elas procuram ajuda. Nessa segunda fase, muitas mulheres procuram ajuda. Só que aí acontece a terceira fase, que é o arrependimento. E por que alguns chamam de lua de mel? Porque aqui o cara vai vir cheio de promessas, ele vai vir pedindo perdão, que ele se arrependeu, que ele sente muito por tudo que ele fez, que ele nunca mais vai fazer. Então, ele vai fazer 1000 promessas para ter a reconciliação. E muitas vezes essa reconciliação, ela acontece. Essa mulher dá a segunda chance, né? A tão falada segunda chance. E aí vai acontecer que muitas vezes ocorre de fato a reconciliação, e aí passa alguns meses, algumas semanas, que esse casal ele vai viver bem, tecnicamente bem. Mas aí começa de novo a primeira fase, né? O cara começa a ficar irritado novamente, aí vai para a segunda fase, mais um ato de violência, e aí vai para a terceira fase de novo, que é novamente a reconciliação, e isso vira um ciclo vicioso, por isso que é chamado ciclo da violência. Conforme isso vai acontecendo, nem sempre vai ser nessa ordem, tá? Conforme a mulher vai sendo vítima de violência, isso vai se repetindo, nem sempre vai ser desse jeitinho, nesse formato que eu estou trazendo. Mas é importante que a gente conheça sobre o ciclo, porque com certeza vocês, as meninas que estão participando comigo aqui, e as que estão ouvindo, já conheceram algum casal que foi assim, que teve todo esse momento, que teve o ato de violência, seja ela qual for, mas que se reconciliaram depois, e depois começou tudo de novo. Então, é importante a gente perceber que por que acontece tudo de novo? Porque, às vezes, essa mulher, ela está muito fragilizada. E aí a gente vem com a questão de dependência emocional. Quando a gente coloca em outra pessoa a nossa felicidade. Muitas vezes essas mulheres que elas passam por essa situação, elas são mulheres que elas já sofreram tantas violências, aquela psicológica, lembra que eu falei que elas estão isoladas, elas só têm o agressor. E à medida que elas só têm o agressor, ele é a fonte de felicidade, é nele que foi depositado por elas aquele momento feliz, aquela idealização do casamento, dos filhos, todo aquele modelo social, e tudo na nossa vida é construção social.
Por isso que a gente precisa conversar sobre tudo isso. Por isso que, às vezes, eu já atendi casos em que era uma adolescente, sim, já estava quase em maioridade, e ela relatou que o convívio dos pais dela sempre foi assim, sempre foi muito agressivo. E ela achava que o relacionamento era assim, era também agressivo. Porque o que internaliza para o filho, para a filha? Que aquilo é uma forma de amor. E isso é muito complicado, a gente precisa conversar muito sobre isso para a gente romper com essa ideia, né, dessa internalização que é feita por essas pessoas que convivem com essa violência, porque aí você vai entrar naquele efeito de normatizar, isso é normal, isso acontece mesmo porque meu pai e a minha mãe eram assim, então comigo vai ser assim também. Então, assim, eu acho muito importante que a gente, enquanto profissional, a gente comece a conversar sobre isso, que a gente tenha espaço para falar sobre isso, porque é dessa forma que a gente vai tentando desconstruir essas coisas, e é muito importante. Eu acho que as pessoas que nos ouvirem, que nos assistirem, elas vão começar a ter uma outra visão sobre coisas que foram acontecendo. E aí eu já me coloco à disposição para a gente ter outros momentos como esse, né, tá conversando direitinho sobre outros temas, tá? Eu sou estudante de saúde mental, então a gente pode também estar conversando sobre outros temas relacionados à saúde mental. E, gente, foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom estar conversando. Eu só queria deixar mais um recadinho. O número de denúncia é o 180. Né, e isso todo mundo, né, eu imagino que já sabe. Só que se você está vendo um ato de violência ali, acontecendo naquele momento, precisa de uma determinada urgência, você pode ligar também para o 190 e relatar o que está acontecendo, para que venha logo, urgentemente, uma viatura próxima, né, a tentar socorrer essa mulher que está passando por, seja lá qual situação for. A urgência urgentíssima, e qualquer pessoa pode ligar. É porque pega o ato na hora, né? Tem o flagrante. Beleza. Esse tipo de informação é extremamente necessária. Vocês querem falar mais alguma coisa, fazer mais alguma ponderação? Uma coisinha, posso? Pode. E como ela falou, do abuso sexual, tudo que te deixa desconfortável, que você não autorizou, vai entrar. Muitas vezes você consentiu com um ato sexual com camisinha, e o parceiro retira a camisinha sem que você perceba. Muito comum é uma violência sexual. Então, por favor, mulher, denuncie. E outra mulher, como ela mesma falou, as outras mulheres não podem julgar. Se coloquem no lugar. E mais do que tudo, se você, seja homem, seja mulher, assistir, presenciar uma violência doméstica, uma agressão, denuncie. Não precisa ser a mulher a denunciar. O direito agora passou de ser um direito privado da mulher em denunciar para um direito público, para um bem maior. Porque muitas vezes a mulher denunciava e se arrependia, o homem pedia desculpas, né, entrava na fase da lua de mel, como a nossa psicóloga falou, e ela retirava a queixa. Não é mais assim, não é assim que funciona. Então vai ter um processo. Então, homem que bate é covarde. Não se bate. O homem é fisicamente mais forte que a mulher. Então, em qual lugar, em qual conceito bater é amor? Em qual conceito agredir, menosprezar, trabalhar com todos esses graus de violência que a nossa psicóloga falou, é amor? Você gostaria de ver uma pessoa que você ama sendo tratada dessa maneira? Então denuncie, não aceite. E nesse caso do homem esconder bens,
tudo isso vai poder ser levantado de acordo com a lei assegura isso, vai ser feita uma pesquisa, porque sim, muitas vezes antes da lei o homem vendia, alienava, passava para o nome de um laranja, como dizemos localmente. Então, sim, isso era feito, ainda é feito, mas hoje em dia a gente tem uma lei que você pode chegar e pedir liminarmente, ao você prestar denúncia, que ele suspenda qualquer procuração, porque muitas vezes também tem isso, o agressor te obriga a assinar uma procuração para ele. E te dá os poderes, você passa para ele os poderes patrimoniais. E com isso ele vai fazer o que ele quiser, mas não, você pode suspender isso após fazer a denúncia. Então, temos como defender, temos como trabalhar. E como a Lídia falou, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, se quiserem algum outro vídeo sobre, eu me coloco à disposição para aprofundar mais o tema. Eu acho que eu segui o que a Liliane pediu, uma coisa bem coloquial, uma coisa bem tranquila, né? Uma explicação bem do que é e o que podemos ter, né? O que a gente merece. A gente merece respeito, como qualquer ser humano. Foi um prazer enorme participar dessa gravação, poder falar sobre esse assunto, que, como eu disse para a Liliane antes da gravação, infelizmente, em plano 2021, a gente ainda tem que falar sobre isso, mas ainda bem que a gente pode falar. Olha que lindo, 3 mulheres falando sobre isso. Onde que nos anos 70 isso seria possível, né? Então, é uma dádiva poder estar passando para ser uma mulher que está passando para outras mulheres esse tipo de informação. Então, busquem ajuda. Obrigada, Bianca. Obrigada, Lídia. É muito importante a gente ter espaço para a gente poder discutir essas coisas, mesmo brevemente, porque assim a gente vai colocando a sementinha de orientação, de reeducação, de entendimento, que a gente passa por essas coisas e acha que não está passando, como a Lídia explicou também. Então, é importante a gente ter a conscientização pessoal de si e do outro também. A gente tem que, antes de começar a gravação desse vídeo, enquanto a gente estava esperando a Lídia, eu e a Bianca estávamos conversando da importância de se reeducar a sociedade. A gente precisa quebrar paradigmas que machucam, que ferem, que violentam, que deixam as pessoas doentes de todo o sistema mental também. Então, é uma luta para a gente conseguir reeducar. Não é a gente reeducar os homens, reeducar mulheres, reeducar a sociedade inteira. É trabalho de formiguinha, que vai demorar, mas a gente está começando isso. Aliás, já começou, né, lá com as tataravós, lá, as sufragistas, abrindo a boca para falar sobre as coisas, né? Mas esse processo vinha sendo abafado, e aí tentava voltar, abafava de novo, mas agora a gente tem vários nichos, a gente tem os negros, a gente tem os povos originários, a gente tem a comunidade LGBTQI, a gente tem as mulheres, todo mundo se levantando, e a gente tem que aproveitar esse momento para fazer uma tentativa de mudança, realmente no âmago da coisa. Não é para agora, a gente sabe que a mudança não vai acontecer já, totalmente, mas a gente está tentando trazer uma sociedade melhor para a gente, porque já era muito ruim, e para os nossos filhos, e para os netos e para os bisnetos que venham aí, nossos ou dos outros, que façam parte desse mundão aí que a gente está vendo. Eu queria agradecer profundamente vocês dois. Eu fico muito feliz quando eu passo essas lives, né? Porque a live agora não é mais live, ela é gravada e depois a gente coloca. Mas eu fico muito feliz de poder oferecer isso ao outro. E quando as pessoas participam, realmente é muito legal. Eu só tenho a agradecer de novo a vocês duas, a boa vontade, a disponibilidade de terem aberto o horário de vocês para a gente poder fazer isso. Tá? E
psicólogas, assistentes sociais, advogadas que estiverem aí, as duas também que estão presentes aqui, se vocês quiserem fazer alguma gravação assim, falar, eu tenho essa ideia aqui de tema, qualquer que seja, a gente tem muitas temáticas para falar. Quero falar sobre isso. Fala comigo que a gente marca um horário e a gente grava o vídeo para expor para as pessoas aprenderem um pouquinho mais, tá? Querem falar mais alguma coisa, apontar mais alguma coisa? Lídia, que você também não falou nada. Gente, eu só queria agradecer, tá? Agradecer esse momento. É muito bom saber que eu, como mulher, como profissional, posso estar nesse momento alertando outras mulheres, fazendo com que outras mulheres reflitam sobre isso. E como eu disse, qualquer uma de nós mulheres podemos passar por esse tipo de violência. Então é muito bom que a gente possa ter espaços como esse que a gente está tendo agora, onde a gente possa conversar, onde a gente possa refletir sobre tudo isso. Eu não tinha perfil profissional, né, perfil assim de Instagram, nem de Facebook. E durante a pandemia, eu acho que por as mulheres elas estarem muito presas, né, eu recebi várias coisas, várias perguntas nas minhas caixinhas de Instagram, de tudo sobre esses temas, né, sobre relacionamento, sobre tudo. E aí eu criei uma página agora, recentemente, bem recente mesmo, onde eu pretendo estar fazendo videozinhos curtos sobre o que é cada violência, sobre os ciclos da violência, porque às vezes é muito longo o que a gente faz e as pessoas acabam não vendo. Então, pretendo fazer uns videozinhos mais curtos, para que as pessoas possam ver ali em 1 minuto, rapidinho, sabendo direitinho. Então, é importante também que outros profissionais façam isso, para que a gente possa estar, todo mundo, difundindo conhecimento. Porque conhecimento serve para a gente modificar a vida da pessoa, serve para a gente ajudar. Então, nesse momento, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Obrigada. De novo, eu só tenho a agradecer vocês. Gratidão. Tá? Gente, nós vamos, então, encerrar a nossa live não live. E, meninas, estou contando com vocês a hora que vocês quiserem também falar mais, já está o convite aceito, tá? É só me buscar mesmo. Então, estou encerrando aqui a gravação e a gente se vê em outro momento, pessoal, tá? Beijo grande aí para todo mundo.